O Big Brother, além de trazer treta, confusão, briga, traz assuntos que são super importantes para nós discutirmos, como foi o caso agora, foi falar sobre o Bolsa Família e hoje sobre o sistema de cotas. Eu quero falar com você em algo muito sério. Primeiramente sobre o Bolsa Família. Porque tem gente que reproduz muito um discurso que é assim, o Bolsa Família torna as pessoas preguiçosas, não querem trabalhar, ninguém consegue ninguém para contratar. Porque eu conheço alguém, sempre conhece alguém, né? Só que o Brasil não é feito de um caso. O Brasil é feito de milhões de pessoas, milhões de brasileiros, que é importante nós entendermos que para fazer qualquer avaliação de política pública tem que ter dado. Tanto que uma pesquisa feita pela FGV mostra que a maioria dos primeiros beneficiários do Bolsa Família lá atrás, dos jovens, eles deixaram o programa, ou seja, não ficaram presos ao benefício depois da sua fase adulta, porque melhoraram de vida. Tanto que entre 70% e 80% dos filhos de famílias beneficiados pelo Bolsa Família não continuaram beneficiários de um futuro. Sabe por quê? Porque melhoraram de vida através da educação, gente. Isso significa ascensão social. E não sou eu que estou falando, é um dado. Então, se o Bolsa Família fosse um programa de manutenção de pobreza, como as pessoas falam, os dados mostrariam isso, que seria um ciclo infinito. Só que mostra justamente ao contrário. E não é só o Brasil. Bolsa Família, gente, é o maior programa de transferência de renda do mundo. E o mais estudado pelos economistas, cientistas de dados. Existem milhares de pesquisas acadêmicas sérias feitas. E se tivesse alguém falando algo contra, já teria um resultado robusto. E não tem nada documentado. Pelo contrário, é um programa super eficiente. Isso não é sobre ideologia, se eu sou de A ou se eu sou de B, não, gente. É dado, certo? E agora um outro ponto super importante são as cotas raciais. Porque cota não é esmola. Cota é um mecanismo de correção dessa desigualdade que é histórica. Aí você fala, que desigualdade, de que frescura? Não, gente, também são dados. Por exemplo, 15% das mulheres negras e 11% dos homens pretos ou homens negros, eles têm diploma, ou seja, uma quantidade muito pequena. Só que quando comparado com pessoas brancas têm o dobro do que pessoas pretas. Aí você fala, tá, mas aí, por que isso? Por conta da desigualdade, que mesmo com tantos avanços, ainda são super latentes e reais no Brasil. Aí você fala, mas como assim de desigualdade? Calma, gente, porque olha, dados do IBGE mostram muito claramente que negros e pardos são a maioria no mercado de trabalho. Aí você pensa que tem. Só que aí quando você fala rendimento, dinheiro das pessoas brancas, são 60% maiores do que pessoas pretas e pardas. Aí você fala assim, Gil, mas é coincidência, porque a escolaridade é diferente. Tá bom, então vamos lá. Pessoas com a mesma escolaridade, ou seja, entre pessoas que têm o ensino superior completo, o rendimento, o salário de pessoas brancas por hora é 37% maior do que pessoas pretas ou pardas. Aí você fala assim, eita, Gil, exatamente, ou seja, quem fala que todo mundo tem a mesma oportunidade está falando uma falácia, uma mentira, gente, não é verdade. A pessoa preta, em média, ela vai enfrentar muito mais barreiras, muito preconceito, menos acesso à corrida que a gente vai percorrer, eles começam lá atrás. Uma pessoa preta, gente, para conseguir vencer, por exemplo, em qualquer tipo de disputa com pessoas brancas, ele tem que ser 2, 3, 4, 10 vezes melhor. E isso é uma realidade no nosso Brasil ainda, infelizmente. Então, as políticas públicas, como Bolsa Família, sistema de cotas, entre outros, tenta pegar essa balança que está muito desigual e ajustar um pouco. Mas isso não significa que é suficiente. E aí você fala, mas esses sistemas de Bolsa Família... Na verdade, gente, isso é o mínimo. Porque a Constituição já garante educação, saúde, lazer e tudo isso para as pessoas. Então, o mínimo que elas têm são esses programas de políticas públicas, benefícios sociais, que ajudam elas a estarem, gente, com o mínimo necessário para viverem dignamente. Tá bom? É isso. O Big Brother, além de trazer treta, confusão, briga, traz assuntos que são super importantes para nós discutirmos, como foi o caso agora, foi falar sobre o Bolsa Família e hoje sobre o sistema de cotas. Eu quero falar com você em algo muito sério. Primeiramente sobre o Bolsa Família. Porque tem gente que reproduz muito um discurso que é assim, o Bolsa Família torna as pessoas preguiçosas, não querem trabalhar, ninguém consegue ninguém para contratar. Porque eu conheço alguém, sempre conhece alguém, né? Só que o Brasil não é feito de um caso. O Brasil é feito de milhões de pessoas, milhões de brasileiros, que é importante nós entendermos que para fazer qualquer avaliação de política pública tem que ter dado. Tanto que uma pesquisa feita pela FGV mostra que a maioria dos primeiros beneficiários do Bolsa Família lá atrás, dos jovens, eles deixaram o programa, ou seja, não ficaram presos ao benefício depois da sua fase adulta, porque melhoraram de vida. Tanto que entre 70% e 80% dos filhos de famílias beneficiados pelo Bolsa Família não continuaram beneficiários de um futuro. Sabe por quê? Porque melhoraram de vida através da educação, gente. Isso significa ascensão social. E não sou eu que estou falando, é um dado. Então, se o Bolsa Família fosse um programa de manutenção de
pobreza, como as pessoas falam, os dados mostrariam isso, que seria um ciclo infinito, só que mostra justamente ao contrário. E não é só o Brasil. Bolsa Família, gente, é o maior programa de transferência de renda do mundo e o mais estudado pelos economistas, cientistas de dados. Existem milhares de pesquisas acadêmicas sérias feitas. E se tivesse alguém falando algo contra, já teria um resultado robusto. E não tem nada documentado. Pelo contrário, é um programa super eficiente. Isso não é sobre ideologia, se eu sou de A ou se eu sou de B, não, gente. É dado, certo? E agora um outro ponto super importante são as cotas raciais. Porque cota não é esmola. Cota é um mecanismo de correção dessa desigualdade que é histórica. Aí você fala, que desigualdade, de que frescura? Não, gente, também são dados. Por exemplo, 15% das mulheres negras e 11% dos homens pretos ou homens negros, eles têm diploma, ou seja, uma quantidade muito pequena. Só que quando comparado com pessoas brancas têm o dobro do que pessoas pretas. Aí você fala, tá, mas aí o porquê isso? Por conta da desigualdade, que mesmo com tantos avanços, ainda são super latentes e reais no Brasil. Aí você fala, mas como assim de desigualdade? Calma, gente, porque olha, dados do IBGE mostram muito claramente que negros e pardos são a maioria no mercado de trabalho. Aí você pensa que tem. Só que aí quando você fala rendimento, dinheiro das pessoas brancas, são 60% maiores do que pessoas pretas e pardas. Aí você fala assim, Gil, mas é coincidência, porque a escolaridade é diferente. Tá bom, então vamos lá. Pessoas com a mesma escolaridade, ou seja, entre pessoas que têm o ensino superior completo, o rendimento, o salário de pessoas brancas por hora é 37% maior do que pessoas pretas ou pardas. Aí você fala assim, eita, Gil, exatamente, ou seja, quem fala que todo mundo tem a mesma oportunidade, está falando uma falácia, uma mentira, gente, não é verdade. A pessoa preta, em média, ela vai enfrentar muito mais barreiras, muito preconceito, menos acesso à corrida que a gente vai percorrer, eles começam lá atrás. Uma pessoa preta, gente, para conseguir vencer, por exemplo, em qualquer tipo de disputa com pessoas brancas, ele tem que ser 2, 3, 4, 10 vezes melhor. E isso é uma realidade no nosso Brasil ainda, infelizmente. Então, as políticas públicas, como Bolsa Família, sistema de cotas, entre outros, tenta pegar essa balança que está muito desigual e ajustar um pouco. Mas isso não significa que é suficiente. E aí você fala, mas esses sistemas de Bolsa Família... Na verdade, gente, isso é o mínimo. Porque a Constituição já garante educação, saúde, lazer e tudo isso para as pessoas. Então, o mínimo que elas têm são esses programas de políticas públicas, benefícios sociais, que ajudam elas a estarem, gente, com o mínimo necessário para viverem dignamente. Tá bom? É isso.